Meus caros, acreditem ou não, estes são os únicos momentos durante a semana em que eu consigo ter algum tempo para falar convosco. É na viagem para Lisboa e de Lisboa para Ceia. Durante a semana é em Lisboa, sempre a abolir, no Parlamento, como sabem, e depois em Ceia é a campanha eleitoral, que está bastante forte, e vou-vos falar nisso na parte final deste vídeo. Vou-vos falar na campanha, enfim, menos própria, menos elegante, que está a ser construída à minha volta, uma vez que não tem nada para nos apontar. Pelo contrário, nós é que temos muita coisa para lhes apontar a eles, então eles utilizam a campanha rasteira. Bom, seja como for, não é esse o primeiro assunto que vos quero falar, é desta vergonha nacional que foi o que aconteceu ontem. O governo de Portugal, não o meu, mas o que está ao ativo, decidiu reconhecer uma coisa que não existe. Reconhecer o Estado palestiniano. Não há nenhum Estado palestiniano. Não há nenhuma organização governamental na Palestina. Haver até há no papel, mas não funciona. Que é a Autoridade Palestiniana. Não funciona, não há governo, não há ministérios, não há polícia, não há segurança, não há forças armadas, não há, imaginem, escolas, as que há são da ONU, não há saúde, os hospitais que existem são da ONU, não há justiça, não há rigorosamente nada. E consideram isso um Estado. Portanto, um Estado zero. É um Estado que não existe, completamente inexistente. Mas, como, enfim, a onda da Europa, da pequenina Europa, governada por políticos muito pequeninos, longe vão os tempos de Willy Brandt, até de Mário Soares, que apesar de não ter sido, enfim, um político de que nos possamos orgulhar, especialmente no que se refere à descolonização, mas ainda é um dos grandes vultos da Europa, pelo menos assim é considerado. Bom, longe vão esses tempos, hoje temos políticos pequenininhos a regular, eu não digo a governar, porque eles não governam nada, eles são governados por vozes que não sabemos quais são ao certo, mas a regular a Europa. E com medo, provavelmente com medo dos ataques terroristas do Hamas, decidem reconhecer uma coisa que não existe. Bem, a seguir podem reconhecer também, sei lá, o Pai Natal, podem reconhecer o João Ratão e a Carochinha, podem reconhecer o que quiserem, mas é uma palhaçada. E isto fica na história. É uma palhaçada que fica na história. Reconhecer um Estado que não existe, uma organização que não existe, nem sequer o território está legalizado em termos internacionais, há disputas relativamente a isso, mas isso ainda era o menos. A questão é que aquele Estado não é Estado nenhum e, portanto, nunca podia ser reconhecido por um país, por um Estado de Direito, quanto mais por 140 e tal, que é o que está acontecendo neste preciso momento. É, digamos, a cobardia da Europa e de outros países com medo dos ataques terroristas do Hamas. Como sabem, a Palestina está subjugada a uma organização terrorista com apoio de vários países e também com ramificações noutros países, mas neste caso estamos a falar apenas do Hamas, que é uma organização terrorista, militar, com exército, com forças armadas, com aqueles túneis todos, onde meteram alguns dos reféns que raptaram. Claro, a maioria dos israelitas foi morto naquele dia, mas trouxeram umas centenas que raptaram, muitos outros também já morreram, às mãos deles. E como é que a Europa democrática vai reconhecer, ao fim e ao cabo, esta força, porque é esta força que manda, não digo governa, porque também não governa, mas é esta força que capturou todo aquele território, aliás, povoado por 2 milhões de pessoas, agora menos, que também não têm trabalho, nunca tiveram trabalho, são mantidas, sobrevivem, não é? À custa da ONU, à custa da ajuda internacional, à custa dos milhares de caminhões que entram por mês, até há quem diga por semana, naquele território. Caminhões com géneros alimentícios, com roupa, com calçado. Aquilo não é Estado nenhum. Aquilo é, quando muito, é um campo de refugiados. Também não há nenhuma prisão a céu aberto. Quem quiser sai de lá. É sim um campo de refugiados como o de Calais, por exemplo, mas com muito mais gente, obviamente. Neste momento até nem sei já.
ninguém vai reconhecer o campo de refugiados de Calais como um Estado. Pois não, pois não. Pois é exatamente a mesma coisa. Um Estado que não o é, que não tem nenhuma organização, não pode ser considerado, muito menos reconhecido como um Estado. Bem sei que há quem diga também que também não podíamos reconhecer um Estado comunista, um Estado ditatorial, como a Rússia, como a China. Pois, é verdade também. O problema é que a Rússia e a China já foram reconhecidos há muitos anos, não foi agora, e nós temos tratados comerciais com uns e com outros, agora com a Rússia não, mas com a China sim, que é uma ditadura como as mais horríveis da história. Mas como nós fazemos trocas comerciais de milhões por ano, suportamos um regime daqueles. Eu não suporto, eu digo já de caras que para mim é igual a Cuba, é igual à Venezuela, é igual a esses países do narcotráfico, em que o narcotráfico é uma das principais receitas, como é o caso da Venezuela. E sobre isso falaremos a seguir no segundo ponto. Mas ainda neste ponto, este ponto desgraçado do reconhecimento de um Estado que nunca o foi, uma organização que não existe, nem nunca existiu, a única coisa que existe é um campo que está capturado por uma organização terrorista, reconhecer isso como um Estado é uma vergonha para a nossa nação, que tem 800 e tal anos de história. É realmente uma das piores vergonhas, provavelmente desde que eu estou vivo e desde que eu sigo a política, desde os anos 70, eu acho que é a maior vergonha a que eu assisti. Como é que é possível que haja tão poucas vozes a denunciar esta pouca vergonha? O reconhecimento de um Estado que nunca o foi, mas de um território que está refém de um grupo terrorista. Como é que 140 países reconhecem uma coisa destas? Meus caros, a Europa não tem mesmo gente que a governe, a Europa não tem mesmo inteligência e por isso é que lhe está a acontecer esta invasão inacreditável a que estamos a assistir já há boa meia dúzia de anos. É porque não há mesmo ninguém que consiga ter a inteligência e a força interior de dizer chega desta pouca vergonha. Neste caso, aquilo não é Estado nenhum, pelo contrário, aquilo é um campo de refugiados, mantido à custa da ajuda internacional, e bem, se não morreram à fome, não é? Mas eles têm que se compenetrar, que têm que trabalhar. Não pode haver um país, no futuro, com 2 milhões de pessoas, em que praticamente ninguém trabalha, e quem trabalha é para a ONU. Não pode ser. Eles têm que se organizar realmente como um Estado. E nessa altura, sim, quando houver governo, ministérios, justiça, saúde, ensino, quando houver segurança social, eles nem imaginam o que isso seja, quando houver impostos, não sabem o que isso é. Aquilo não é Estado nenhum, aquilo é um campo aberto de refugiados. Quando houver uma organização estadual, ok, vamos reconhecer o Estado. Quando houver eleições, porque quem é que manda naquele Estado? Quem é que votou para que a autoridade palestiniana fosse realmente a entidade que poderia governar aquilo? Tanto que não governa, não é? Tanto que não governa. Portanto, tudo isto é uma falácia, tudo isto é uma mentira gigante, não há ponta para onde se pegue. O próprio governo português, ele postulou cinco condições para que aquele território, fosse reconhecido como um Estado por Portugal. E nem isso se verificou. O próprio governo passou por cima das suas condições sine qua non, obrigatórias, para poder reconhecer aquele território como um Estado. O próprio governo nem isso levou por diante. Portanto, é uma vergonha que não tem limites. Este é o primeiro ponto que vos queria falar. Eu, enquanto português, sinto-me envergonhado por ter um governo que reconhece um território apenas, que aquilo não é mais do que isso, nem sequer com fronteiras fixas, um território sem governo, completamente à balda, como se diz em português, sem nenhuma lei nem ordem, reconhecer aquilo como um Estado. É uma vergonha para Montenegro e o seu governo. Este é o primeiro ponto. Vamos ao segundo.